Meus irmãos, uma imensa gratidão estar com vocês em oração nessa tarde, amém? Louvado seja Deus e um carinho a mais, porque eu também estou sentado aí nesse banco com você, bebendo desse encontro maravilhoso. Aplaude esse encontro de aprofundamento, irmão. Aleluia! Bênção de Deus, amém? Tá bom ou tá ótimo, igreja? Louvado seja Deus, irmão. E a minha missão aqui é fazer a vontade do Senhor. Irmão, no encontro de aprofundamento, quando o Senhor tocou no meu coração para que eu pudesse, irmão, rezar e entregar um alimento poderoso para você, o Senhor me incumbiu um tema que custa muito caro dentro do Primeiro e Segundo Testamento. Repita comigo, Filho do Homem. Filho do homem. Abre a boca, Filho do Homem. Filho do homem. Amém? Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado, aleluia, irmão. Segura aí, rapidinho. Amém? Só para no... Amém? Olha para essa pessoa e fala assim, irmão, pelo amor de Deus, nessa pregação, você reage, mano. Tira a alma do corpo, chacoalha, fala, reage. Amém? Aplaude esse encontrista aí, está no aprofundamento. Aleluia. Amém? Irmão, meu nome é Alan Duarte, sou da Diocese de Santo André, da caravana de Mauá, amém? Ei, Diocese de Santo André, que eu amo demais, grupo de oração Filho do Homem, que também acontece todas as segundas-feiras. Sou paroquiano da paróquia São Pedro Apóstolo, dos Padres de Sion, e é uma alegria, mais uma vez, gigantesca de estar com vocês nesse aprofundamento. Dividir um ambão com grandes irmãos, grandes pregadores aqui, irmão, confesso que dá um frio na barriga, amém? Porém, irmão, é necessário eu entregar a vontade de Deus sobre a sua vida. E assim, irmão, dando continuidade na moção do Senhor, esse tema vem para a nossa vida para poder realmente nortear e trazer um alimento da palavra de Deus. Diz amém? Amém. Reage, diz aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão. E diante desse grande mover de Deus, irmão, eu preciso te dizer que eu sou casado, aleluia. Amém. Com a Neidoca, a Neide, uma pernambucana brava, irmão. Tem duas covinhas que me deixam amarradão, somos os pais da Elisa Maria, uma bebê de 1 ano e 4 meses. Fala assim, ó. Reage aí, irmão. Fala, ó. Desce, irmão. O grande mover de Deus está para nós, irmão, dentro de um texto poderoso. Abra comigo o Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, irmão, capítulo 18. O verso é o 11. Esse pequeno versículo norteia para nós, irmão, uma enxurrada, uma imensidão, irmão, de escritos para poder alimentar a nossa vida nessa tarde. Diz amém? Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 11. Irmão, enquanto você procura, presta bem atenção. Nós temos dentro das Sagradas Escrituras, no Segundo Testamento, o Evangelho de Marcos, que é um evangelho poderoso. O evangelho que dentro de 16 capítulos, irmão, quer ali rapidamente instaurar o reino de Deus dentro daquela situação, dentro daquele tempo. Diz amém? Temos também o Evangelho de Lucas, irmão. Um Mariano Rocha que traz sempre o quê, irmão? Traz ali que nós conhecemos da teologia da infância de Jesus. Lucas, irmão, da escola paulina, de uma escola, irmão, poderosa. Lucas, que é gentil, diferente, irmão, dos outros evangelistas. Ou seja, teve um encontro com o Senhor, foi impactado, entra numa escola, irmão, a qual alimenta a vida dele. E ele agora transmite de forma poderosa, irmão, tudo aquilo que ele viu e tudo aquilo que ele aprendeu. Dá uma glória a Deus. Maravilhoso, irmão. Também temos o grande evangelho de São João, um evangelho poderoso, irmão. Nós conhecemos o evangelho de João como o evangelho da águia, não por conta da dimensão teológica, mas sim da profundidade do olhar da água. Irmão, para que aquela águia alcance o peixe, é necessário atravessar a lâmina d'água, é necessário atravessar, irmão, a zona de conforto para poder buscar o alimento. Dá uma glória a Deus. Ou seja, irmão, numa tarde como essa, nós precisamos ser como águias. Para quê, irmão? Para buscar um alimento fora da nossa zona de conforto. Amém? A minha missão aqui, irmão, é fazer você, com esse caderno que você ganhou, escrever com muita profundidade, irmão. Cada ponto que você não souber aqui, irmão, você anota e depois você corre atrás. Amém?
Glória a Deus, irmão. Isso é maravilhoso. Por quê, irmão? Nós vamos passear dentro das Sagradas Escrituras de uma maneira diferente. Cada pregador que veio aqui tem um carisma e Osasco tem um carisma único. É tremendo vocês, irmão. Tem um carisma só de Osasco. É incrível. Amém? Vou passar um pouquinho do carisma de Mauá para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos nessa, cristão? Vamos nessa. Irmão, o Evangelho de Mateus é o Evangelho que o Senhor escolheu para nós, para trabalharmos um tema tão poderoso como esse. O Filho do Homem. O Filho do Homem é um tema caro, irmão, dentro da igreja. Um tema ao qual a gente precisa ter um grande entendimento. Para quê, irmão? Para poder entender quem realmente é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que dentro do Segundo Testamento, por muitas vezes, sai da boca dele: ei, eu sou o Filho do Homem. Jesus, ele conota da sua boca, e muitos também colocam isso em Jesus. Mas você sabe o que é, irmão, isso, o Filho do Homem? Você, irmão, já parou para pensar o que é isso dentro das Sagradas Escrituras? Por isso existe um aprofundamento como esse. Amém, irmão? Para que a gente possa não só entender o que é o mover de Deus diante de vários séculos, mas que seja um alimento poderoso para a nossa vida nessa tarde. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Irmão, o tempo a qual Mateus escreve é um tempo poderoso. Mateus, irmão, é uma escola, irmão, judaica, uma escola de quem conhece a Torá, as Sagradas Escrituras, conhece o Primeiro Testamento como nunca. E eu acredito que essa escola de Mateus é a mesma aqui, irmão, da região de vocês. Todo mundo conhece a Bíblia, meu irmão? Não falta na missa, vai nas Ave Maria, ajuda no hot dog dentro da igreja, tá lado a lado com tudo. Aleluia. Eu acredito, em nome de Jesus. Mas aqui, irmão, o texto vai dizer isso. Presta bem atenção, já vai começar um grande ensino aqui. A minha tradução é Jerusalém. Se a sua é Ave Maria, vai estar escrito a mensagem. A palavra diz assim, irmão, presta bem atenção, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Está na Bíblia de todo mundo escrito isso aí, irmão? Glória a Deus. Na Bíblia Jerusalém está não? Qual que é a sua Bíblia? A Jerusalém não vai estar. A sua também não, irmão? Sabe por quê? Porque o copista, aquele que traduz, irmão, dos encontros, né? Dos papiros, irmão, a tradução Ave Maria, ela toma posse dessa ocorrência. Outros não colocam essa ocorrência, mas está entre colchetes e um ponto que existe uma palavra aqui, aleluia. E a palavra é essa, irmão, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Irmão, a grande missão do Filho do Homem, salvar aquele que está perdido. Diz amém? Amém. Mas antes, irmão, da gente entrarmos com profundidade nisso, eu preciso entregar uma mensagem para você. Enquanto eu orava no meu cantinho, na minha cadeira, com o meu crachá, que nem você, o Senhor me deu uma palavra, irmão. Dentro das Sagradas Escrituras tem 3 homens que o Senhor ama demais. Um é Daniel, o outro é Jó e o outro é Enoque. Diz amém? Amém. Jó, irmão, 1º e 2º capítulo, pega isso daqui, irmão. Vem do céu para você, amém? Jó, um homem de Deus, um homem justo, ele perde tudo, sim ou não? E o momento que Jó perde tudo, ainda ganha uma doença. E no momento da doença, vai dizer, irmão, algumas ocorrências nas Sagradas Escrituras, que ele pega um pedaço de telha, sim ou não? Ele pega um pedaço de telha, irmão, e começa o quê? A coçar as feridas que ele tinha. Porém, irmão, eu quero dizer essa mensagem para você. No texto original não é telha, é vaso quebrado. E eu quero dizer, irmão, que eu rezava no meu canto ali, eu preciso passar essa mensagem que o Senhor depositava no meu coração, mexia. Eu falei, meu, será que é para esse povo? Será que é para esse povo? Será que é para esse povo? E essa é a mensagem para você, irmão. Amado, um dia você era um vaso lindo. Um dia você era um vaso cheio, irmão. Mas talvez você chegou aqui, irmão, e está como um vaso o quê? Só que você não é Jó dessa história. Você é o vaso quebrado. E eu proclamo aqui em nome de Jesus, irmão, mesmo você quebrado, você vai servir, irmão, como um pedaço de caco de um vaso quebrado, para poder tirar a agonia de muitas pessoas que estão à sua volta. Mesmo quebrado, irmão, mesmo destruído, mesmo difícil, mesmo um caquinho o teu ministério, irmão, o Senhor vai usar você para aliviar os sofrimentos de todos que entram pela porta do teu grupo de oração, no ECC. Reaja aí, aplaude em nome de Jesus, irmão. Aleluia! Glória a Deus!
Amém, irmão? Quando nós entendemos do Filho do Homem, nós precisamos ter conhecimento lá no Primeiro Testamento. O livro de Daniel, irmão, é poderoso. O livro de Daniel, irmão, traz algo poderoso, diferente de Ezequiel. Ezequiel tem mais de 90 ocorrências, irmão, do termo Filho do Homem. Porém, Ezequiel é outro rolê. Ezequiel, irmão, está lembrando do quê, irmão? Do povo que está, irmão, sendo exilado, período, irmão, das grandes, problemáticas do exílio babilônio, Nabucodonosor. Mas aqui o Filho do Homem lembra Ezequiel como uma pequena criança. Uma criança que agora vai ser cuidada do Senhor, que estava em Jerusalém, vai caminhar com o povo lá para a Babilônia. Ou seja, irmão, Ezequiel é diferente daquilo que nós vamos entender aqui em Daniel. Ezequiel vai lembrar que você é uma criança nas mãos de Deus, mesmo diante da sua dificuldade. E quando você estiver sofrendo, irmão, eu quero dizer que a presença do Senhor vai te acompanhar. Amém? Posso escutar um glória a Deus? Vou ficar com esse povo, vou levar para Mauá. Aleluia! Amém, irmão? Porém, o Senhor nos lembra aqui a figura do profeta Daniel. No capítulo 7 e 8, irmão, temos a ocorrência a qual vai vir o termo o Filho do Homem. Lá em Daniel 8, verso 17. Naquele verso, irmão, vai dizer assim, presta bem atenção, Daniel 8, dizer, ele dirigiu-se para um lugar onde eu estava, e à sua chegada, fui tomado de terror e caí com a face por terra. Então ele me disse, filho do homem, saiba que a visão se refere ao tempo do fim. Amém? Irmão, esse texto poderoso, irmão, nos lembra algo que, como que começa a surgir, irmão? Como que começa a nascer? Toda a questão do Filho do Homem começa por conta de uma necessidade. O período a qual nasce, irmão, esse livro de Daniel é um período, irmão, de muita conturbação, de muita batalha, de muita dificuldade no seu tempo. Lembra, irmão, que o livro de Daniel, ele pega um trecho muito grande dentro da história. Desde, irmão, de mais ou menos meado do século 6 a.C. até o século 2. Pega ali, irmão, Nabucodonosor até Antíoco IV. Vai pegar a leitura de Macabeus, vai pegar a leitura de Daniel. Ou seja, é um período muito difícil, de muitos conflitos, tanto dos babilônicos, tanto dos assírios, tanto quanto dos gregos. Então, irmão, é um período de dificuldade. E dentro do período de dificuldade, irmão, pula algo que eu acredito que você saiba, que é a literatura apocalíptica. Está marcando isso aí, irmão? Literatura apocalíptica. Uma literatura apocalíptica, irmão, ela nasce em períodos difíceis. Muito por conta, irmão, daquilo que a convivência dos judeus com os babilônicos e com os persas, eles acabam pegando um pouco essa literatura. E aí o que acontece, irmão? Para eles era normal. Essa figura que você vê, irmão, essa linguagem difícil. Literatura apocalíptica é diferente de Apocalipse. Mas a literatura apocalíptica lembra daquele difícil interpretação de quando você pega o livro do Apocalipse para entender. Diz amém? É difícil, sim ou não? É meio complicado. Isso se chama literatura apocalíptica. Porém, a literatura apocalíptica, no tempo de Daniel, do século V ao II, era normal, irmão. Se você perguntasse para qualquer um lá o que ele está dizendo, quando diz, irmão, que vem uma figura que sai das águas, e essa figura ela vem e engole todo mundo que está na terra. Irmão, essa linguagem, uma linguagem apocalíptica, figurativa, era normal naquele tempo. Amém? E aí, irmão, isso é interessante, o texto vai crescer. Porque, irmão, naquele tempo, diante da dificuldade, aparece essa linguagem, irmão, para que o povo pudesse, irmão, se nortear e conhecer. E além disso, diferente na qual a gente conhece hoje, pelos cânones das Sagradas Escrituras, nesse tempo era normal alguns textos que talvez você nunca viu. Repita comigo, primeiro Enoque. Pergunta, já viu falar disso aí, irmão? Pergunta, já viu falar? Primeiro Enoque, quarta Esdras, já ouviu falar assim ou não? Livro do Jubileu, já ouviu falar assim ou não? Presta bem atenção, por que você está falando isso? Porque, irmão, nesse tempo, no período do Segundo Templo, era normal, irmão, aquilo que nós conhecemos como apócrifos dentro das Sagradas Escrituras. Livros, irmão, que não se fecharam no cânon, mas antes de fechar o cânon, era normal, era circular e o povo conhecia. Aleluia? Porém, irmão, a grande pergunta é, irmão, quem é Jesus? O que é esse Filho do Homem? Como conhecer? Porque, irmão, muitas vezes a gente conhece Jesus,
Jesus, mas não conhecemos o Cristo. Você está entendendo? Por que, irmão, você está dizendo isso? Porque, irmão, Christos do grego significa ungido, unção com óleo. Em hebraico, Machia, unção com óleo. Em latim, irmão, Vectus, eu acho que é isso, no latim, tá ruim meu latim, amém? Mas também, irmão, quer dizer ungido com óleo. E todo ungido com óleo, irmão, naquele tempo, nas Sagradas Escrituras, no Primeiro Testamento, que é melhor do que falar Antigo Testamento, significa, irmão, alguém que tem autoridade como um rei, sacerdote, profeta e juiz. Dá uma glória a Deus. Você precisa pegar as manhas, profundidade bíblica, não estou nem aí, amém, irmão? Você vai para cima aí. Então, irmão, diante desse contexto, Deus maravilhoso, Jesus sendo o Cristo, é aquele que é rei, sacerdote, profeta e juiz. É aquele que recebe todo o poder, domínio e a glória. Amém, irmão? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, porém, é necessário entender algo, irmão. Algo poderoso. Quando acontece uma ocorrência nas Sagradas Escrituras, lá em 1 Samuel 8,5, é algo interessante. Acaba ali, irmão, o período dos juízes. Samuel tem os seus filhos, um chamado Joel e outro Abias. Repita comigo, Joel. Abias. Irmão, esses dois filhos de Samuel não conseguem dar continuidade naquilo que o pai sempre falou. E presta bem atenção, irmão, aleluia, mesmo que você não consiga, irmão, colocar toda a tua casa no caminho, o interessante é que você aqui precisa tomar partido daquilo que o Senhor está falando para você, amém? Porque primeiro é para você, depois você vai rezar lá na sua casa, aleluia, aqui é rota, irmão. Um aprofundamento como esse é para a gente, irmão, tomar vergonha na cara, colocar a cara no chão e falar, preciso mudar, viver o novo, eu preciso, irmão, tomar uma direção e conhecer quem é Jesus Cristo na minha vida. Isso é importante. E aí, irmão, o que acontece? Os filhos de Samuel acabam, irmão, não obedecendo e dizendo, não conseguimos seguir os seus passos, pai. Eita, irmão. E aí nasce, irmão, um momento interessante. A necessidade de um rei dentro do povo de Israel. Repita comigo, está precisando de um rei agora. Porém, irmão, quando Israel começa a se posicionar para ter um rei, culturas em volta já tinham isso normal. Não é da cultura de Israel o termo ungido. Não é, irmão, o termo ungido não vem só da cultura de Israel, judaica cristã, mas vem de outras culturas. Posso falar para você sim ou não? Você está anotando aí sim ou não? Glória a Deus, irmão. Primeiro, a cultura da Mesopotâmia vai dizer, irmão, que além de ungido, Mesopotâmia, antes de Cristo, irmão, aquele que era ungido recebia um cetro e um ramo da árvore da vida. Ele era ungido com óleo e batizados nas águas. Eu estou falando que não é o povo de Israel. Você está entendendo, sim ou não? Temos também a cultura etita. Repita comigo, hitita. Marca aí com H, hitita. Irmão, também o rei aqui era ungido com óleo. Irmão, e tinha ali no momento da unção dele um período de festa da natureza. Isso é interessante. E além disso, irmão, ele era adorado como um Deus. Você está entendendo sim ou não? E algo aqui que é interessante. Dentro dessa cultura, quando o rei ele era eleito, ele chamava 12 guardiões para servir ao lado dele. Ou seja, um elite para servir ao lado. Irmão, aqui te lembra alguma coisa com Jesus? Jesus chama 12, irmão. E em nome de Jesus aqui, se você foi chamado para estar num aprofundamento como esse, é que você está sendo uma elite, irmão, escolhida por Deus para transmitir depois todo o ensinamento que você aprendeu aqui. Pode aplaudir esse irmão que está com você. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Deus está formando elite. No Egito também tinha, porém, irmão, o rei ungido dentro do Egito era considerado, irmão, a vida máxima, era considerado um grande Deus. Aí dá problema porque o Senhor já foi logo nesses daí para poder, já lançou as pragas, vamos derrubar esse rei egípcio, aleluia, tira esse povo da escravidão, porque quem sacia o povo é o Deus de Israel. Quem conhece o povo, quem caminha com o povo, quem entrega um alimento para o povo é o Senhor de Israel, em
não os pagãos que tem em volta por aí. Por isso você tem que tomar cuidado, irmão. Qual rei que você serve? Toma cuidado, irmão, porque às vezes você está assistindo algo no YouTube que não é alimento na sua vida. Você está assistindo algo no Netflix que já não é mais alimento na sua vida. Amém? Levanta a mão direita em nome de Jesus. Isso. Olha para essa pessoa que está falando assim, irmão, não dorme não, pelo amor de Deus, cara. Amém? Pisa no pé dela, fala, acorde, irmão, aleluia. Amém? Aplaude Jesus com muita força, aplaude, irmão. Pode aplaudir. Temos também a cultura cananita, repita comigo, cananita. Não, tá fraco, cananita. Irmão, um rei ungido tinha um poder divino, um sacerdote por natureza, um rei que era considerado filho de Deus. Amém? E aí, irmão, Israel está vendo tudo aí. Peraí, irmão. Eles têm rei ungido, um caminha com 7, outro caminha com 12. Vamos rezar aqui, dar uns glória a Deus, vamos subir no monte, porque nós precisamos de um rei dentro de Israel. Amém? E aí, irmão, Samuel acaba levantando os reis. Saul, Davi, amém, irmão? E também Salomão. Porém, irmão, o que acontece? Mesmo levantado nesse tempo, esses reis, deu problema. Porque o Senhor, irmão, movimenta, e o Senhor também, irmão, precisa corrigir os erros da carne e humana. Amém? Só para você ter noção do que é uma correção da carne e do homem. Eu tenho pregado dentro e fora do estado de São Paulo, irmão, e me surpreende algumas coisas, não vou falar o nome, amém? Mas, irmão, me dá agonia quando eu vejo, irmão, trazendo pregação requentada, acabou de copiar do YouTube e trouxe para dentro da pregação. Me assusta quando eu vejo, irmão, coordenadores montaram um retiro inteiro com bar de retiro que conheceu lá na Canção Nova, que não era para cá. Amém, irmão? Me assusta quando não ora mais para chamar um pregador. Me assusta quando não ora mais por um tema. Vai no automático. Amém? Fala para o irmão, aqui isso não rola. Fala aqui isso não rola. Fala, aqui não, aqui não. Aqui não. Aleluia. Porque, irmão, se não primeiro conversarmos com o Senhor, o nosso rei, irmão, estamos escutando outra pessoa sentada no trono que não é o Senhor. Aleluia! Então precisamos ter discernimento, irmão. Precisamos entender e conhecer principalmente as Sagradas Escrituras. E conhecer as Sagradas Escrituras não é só missão do pregador, meu, do irmão que estava aqui, do seminarista, é missão de todos, irmão. É missão de todos, irmão. E aqui é maravilhoso. Quando acontece essa mudança? Irmão, em Isaías capítulo 7, 14 ao 17, vai falar, ei, aquela menina grávida, e ele se chamará Emanuel. Por quê, irmão? Dentro da literatura profética, Isaías percebe que deu problema o rei, irmão. E agora precisa o quê? Precisamos agora um rei escatológico. Precisamos agora de um ungido, um rei ungido, não só para o momento que estamos vivendo, mas para toda a eternidade. Fala para o irmão, se prepara que está esquentando a pregação, é agora. Ô, glória, vamos embora, amém, irmão? Aleluia. Precisa desse momento. Quando tem um profetismo dentro do grupo de oração, irmão, você tem norte para onde você caminha. Quando você utiliza os carismas dentro do seu grupo de oração, você norteia realmente aquilo que é a necessidade da sua vida e da vida do seu grupo. Amém? E aí o que acontece? Ei, irmão, agora se levanta uma grande dimensão, a dimensão do Messias, uma dimensão filial, uma dimensão escatológica, que agora esse que virá, irmão, vai cuidar daqui para toda a eternidade do seu povo. Amém? Olha só que mistério, irmão. Porém, nós temos alguns modelos de Messias dentro da Sagrada Escritura. Vamos, você sabia disso aí ou não? Pergunta, você sabia desse negócio? Pergunta para ele, fala, você sabia? Primeiro modelo de Messias é esse que a gente acabou de ler de Daniel, irmão. É o Messias a qual lembra da figura de Davi, irmão. Davi era considerado um dos maiores guerreiros além de rei. Davi, irmão, era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Irmão, então quando Daniel traz essa, irmão, profecia, ele está lembrando de quem? De Davi, aquele homem estrategista que conhecia demais as batalhas, um lutador, um guerreiro, um rei. E agora, irmão, a profecia é, aquele filho do homem que virá, irmão, vai vir lutar por nós, vai vir guerrear por nós, amém? Vai caminhar na nossa frente, a batalha vamos ganhar. Acorda, acorda, dá um glória a Deus aí, irmão. Ô, glória!
Aleluia, amém? Esse é o Messias. Fala, esse é um. Fala para o irmão, esse é um. Isaías, irmão. Temos o segundo Messias esperado pelo povo. Isaías 53, o servo sofrer. Diferente do Davídico, irmão. Aqui a comunidade pós-exílio anseia quem? Agora esse que vai caminhar, irmão. E além de caminhar, carrega o sofrimento de Israel. E o sofrimento de Israel será um bem para todo o mundo. Que lindo, sim ou não? O sofrimento de Israel será um bem para todo o mundo. Por isso o teu sofrimento de pagar um preço de estar no retiro como esse, o teu sofrimento de estar, irmão, servindo ao Senhor no teu grupo de oração, fará bem para você e para toda a sua família. Então você precisa perseverar e saber qual Messias que você está servindo, amém, irmão? Qual, irmão? Temos um terceiro, repita comigo, Isaías. Quem conhece o livro de Isaías sabe, irmão, mó pior. Traição atrás de traição, aquela mulher que trai, ele perdoa, trai, perdoa. Pior que música sertaneja atual. Você está entendendo? O negócio é feio, irmão. E aí, essa mulher que trai, lembra eu e você. Amém, irmão? Porque muitas vezes estamos num encontro como esse, dá na segunda-feira, que é o dia que começa o retiro, irmão, nós já está distante do Senhor. Já começa a dar problema já na segunda-feira. Então a gente é essa mulher que trai muitas vezes. E esse esposo que perdoa é o Pai misericordioso. Amém, irmão? Que mesmo você caindo, Ele está lá para tentar te ajudar a levantar novamente. Amém? Porém, esse agora esperado de Isaías é diferente de todos os outros, irmão. Já não é o servo sofredor e já não é também aquele guerreiro lutador de Daniel, mas sim aquele que espera a conversão do povo, irmão. Que espera verdadeiramente uma conversão. O que precisa para Oséias é um povo convertido, literalmente, amém, irmão? E aí eu te pergunto, irmão, quem é o Messias que você serve, irmão? Olha só, que pergunta. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja que é assim, irmão. Tem um polo que é da cura, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. É cura, é libertação, é mão na cabeça, amém? Tem um outro que não, irmão. O outro polo é o seguinte, irmão, é conversão, amém? Sem arrepio, sem nada. E tem um terceiro, irmão. Irmão, vamos para a batalha, vamos para cima, vamos quebrar tudo, vamos fazer um retiro, amém? Existem uns grandes polos, mas aqui o Senhor está dando uma grande lição para nós, irmão. Ei, tem cura sim, amém? Tem milagre, libertação, amém? Amém? Mas também tem luta, tem batalha, aleluia? Aleluia. Mas também tem conversão e vida nova, amém? Amém? Quando Jesus aparece, irmão, ele carrega trazendo todas essas prefigurações messiânicas. Então, irmão, cuidado para não polarizar. Cuidado, irmão, a gente corre um risco de correr só, não. É assim, irmão. E não é. Ele cura. Ele dá alimento na palavra, ele pede a nossa conversão. Você está entendendo? Pode aplaudir. Aleluia. Porém, eu vou trazer um grande BO para você. Traga ou não? Eita Deus! Dentro da literatura rabínica, agora o negócio vai apertar, existe uma figura chamada Metratron. Repita comigo, Metratron. Fala para o irmão, você assistiu Transformer, irmão? Não é isso, amém? Repita comigo, Metratron. Cutuca, irmão, você já viu falar desse negócio, velho? Irmão, dentro da literatura rabínica, no Talmud e também dentro daquilo que nós conhecemos de 1 Enoque e 4 Esdras, vai aparecer uma figura dentro do período do segundo templo que se chama Metratron, um anjo sentado no trono. Porém, Rabi Ismael, irmão, dentro do Talmud vai nos lembrar, ei, irmão, no Pardes havia um Deus, o bendito seja ele, estava lá. Dá uma glória a Deus. O Pardes significa o quê? Depois eu mando material para o irmão, ele passa para vocês, aleluia. O negócio é caldo grosso agora. Eu estou falando dentro da tradição judaica, não existia nada de cristianismo, nem eu e nem você que era pagão nesse tempo. Eu estou falando de gente que conhecia a Torá, Nevim, Ketuvim, conhecia todas as coisas dentro das Sagradas Escrituras no tempo do Primeiro Testamento. Presta bem atenção. Há uma figura, Rabi Ismael diz, lá no Pardes, irmão, existia ali o bendito seja ele, mas sentado
no trono havia Metatron, havia alguém sentado. Fala, misericórdia, irmão. Irmão, um judeu falando isso é mó B.O. Porque o que separa o judaísmo do cristianismo não é a pessoa de Jesus. Fala para ele, nunca foi a pessoa de Jesus que separa judeu de cristão. Fala para ele, nunca foi, nunca foi. O que separa é a trindade, irmão. Para os judeus, acabamos de rezar até o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que primeiro Deus é um. Não tem essa para eles ainda, irmão, de uma segunda pessoa e de uma terceira pessoa dentro dessa mesma unidade. Não existe. E aí, irmão, dá um B.O. Posso falar para você o B.O. assim ou não? Ei, irmão, o grande B.O. do 4º século ao 2º é que um rabino, irmão, misticamente, ele tem a visão de alguém sentado no trono, governando, mas não é Deus. Eita mistério, amém, irmão? E aí, irmão, se tivesse um judeu aqui, ele estava doido aqui comigo, amém? Literatura rabínica, irmão. É tranquilo essa conversa com qualquer judeu. Presta bem atenção. Sobe 2 rabis, um dele Akiva e outro chamado Abuia. Repita comigo, Abuia. Anota aí, irmão, Abuia. Não sei como é que você vai escrever, amém? Irmão, 4 sobem no Pardes, que é o paraíso. Quando sobem, está lá, irmão, sentado no trono. Alguém que não é o Deus, mas tinha poder, autoridade, governâncias, e eles tinham a mesma unidade, tinham a mesma substância. Você está entendendo, sim ou não? Há uma revelação. Olha que lindo, irmão. Já no Primeiro Testamento, dentro da cultura judaica, a prefiguração da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é quem, irmão? Jesus. Só que aí acontece um B.O., irmão. Estou tentando contextualizar para você. Quando Abuia vê um dos rabinos, o que acontece? Ele é excomungado, irmão. Sabe por quê? Porque ele vê. E quando ele fala do mistério, quem está com ele não aceita. Sabe o que acontece muitas vezes quando você carrega um mistério, irmão, e participa de um aprofundamento como esse? Você chegou nesse aprofundamento para pegar a direção da sua vida, do seu ministério e a rota. E aí, irmão, quando você está com o ministério no coração, o mistério está pegando fogo, você vai partilhar com as pessoas erradas. Aí vai dar problema, irmão. Se você, irmão, vive uma experiência com essa, se você não junta com quem tem um entendimento transformado da palavra de Deus, você corre o risco de perder, irmão, tudo aquilo que o Senhor quer dizer para você. Abuia viu, mas Abuia comentou com gente que não estava preparada. E aí, irmão, dá vontade, sabe do quê? De dar uma cadeirada em Abuia, amém? Fala para o irmão, estou com vontade de dar uma cadeirada em você, irmão, fala para ele. Amém, irmão, amém. Dá vontade. Tem hora que dá na cadeirada. Abuia era para ficar quieto e ficar com a revelação que o Senhor deu para ele, irmão. Mas ele abriu a boca e deu problema. Você está entendendo, sim ou não? Ele teve a visão que muitos não tiveram. E a palavra que vem agora para Abuia muda o nome dele. E aí começam a esconder Abuia. Sabe aonde, irmão? Lá no final, existe textos e textos que já não aparece mais o nome do rabino. Sabe o que aparece, cristão? Aher. Repita comigo. Aher. Aher no hebraico significa o outro. Já nem cita mais o nome, porque foi considerado alguém, irmão, que falou bobagem e falou besteira. Vai falar uma verdade, irmão. De verdade mesmo. Vai falar, irmão. Você paga o preço, sim ou não? Eu estou vendo muitos irmãos perder ministério porque está pregando verdade dentro do grupo de oração, mas o povo não está preparado para a verdade e faz o quê? Ó? Não traz mais não, esse irmão aí. Ó, não traz mais não, irmão. O irmão fala para não faltar domingo na missa. Não, irmão, vai devagar com o povo. Nossa Senhora, com 12 anos, assumiu a missão dela. Pergunta para o irmão, quantos anos você tem, irmão? Pergunta para ele. A partir de 12 anos, eu não pego leve mais com ninguém. Não pego. Não pego. Porque a maturidade dentro do povo de Israel começa com 12. Primeiro tem o bar mitzvah e o bet mitzvah da mulher. Começa aos 12, irmão. Aos 12. E aí, irmão, aleluia. Toma posse, amém, irmão? Você que a irmã estava dando glória a Deus. Amém. A irmã fez assim, eu falei, ô, glória, toma posse. Precisamos ter entendimento. Achou, irmã, a mamãe? É a mamãe? Não, não é a mamãe. Quem é o pai da Kiara? Isso. Aplaude o paizão de Deus. Né? Aplaude aí esse abraço lindo, irmão. Aleluia. Amém?
Então Abuia, irmão, estava numa situação difícil. Uma situação a qual, quando ele viu, teve a visualização, teve o mistério, mas ali quem estava em volta não entendeu, irmão. Oh, meu Deus do céu. Às vezes a gente passa por isso, né, irmão? Da gente carregar um mistério no coração e não ser compreendido por quem caminha com a gente. Vale a vida ter um retiro como esse, irmão. Vale a vida ter um retiro como esse. Dentro disso, nós precisamos ter esse entendimento, irmão. Precisamos ter, irmão, realmente esse contato e a sabedoria que Deus dá. Dentro das Sagradas Escrituras, irmão, todo rabino e todo mestre tem acesso à sabedoria de Deus. Aleluia. Por isso você vai ver, irmão, Elias, ele sobe, sim ou não? E fica, porque ele atinge a sabedoria plena de Deus, irmão. Chama Merkavá, a carruagem de fogo de Elias. Aleluia. Dá outra pregação. Aí dá mistério, nós sai voando aqui, irmão, por cima desse negócio. Amém? Quem é o Messias? Que eu conheço, irmão. Quem é esse Cristo? Cristo significa o quê? Ungido. Quem é ungido de Deus, irmão? Você quer quem caminha com você lado a lado? Um Deus de poder, de cura e libertação. Quem você quer, irmão? Aquele que te pede a conversão. Quem você quer, irmão? Aquele que traz para você, irmão, ali o caminho exato do Calvário, o servo sofredor que está sofrendo na cruz por você. Mas eu quero dizer e repito, eu vou repetir. Ele é aquele que pede a conversão, que faz cura e libertação, e que entrega um alimento sólido para a gente guerrear na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, amém? Isso é muito lindo, irmão. Porém, eu preciso agora trazer vocês, irmão, dentro do Evangelho de Mateus, a qual a gente leu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mas no capítulo 16, verso 20, tem um diálogo poderoso, irmão. Esse diálogo é de arrepiar. O diálogo está lá. Jesus perguntando para Pedro, irmão. Ei, o que dizes que ser o filho do homem? Está perguntando para todo mundo. Aí o pessoal fala para ele, não sei se é João Batista, Elias, talvez estão achando que você é Jeremias ou um outro profeta. Aí Jesus, mas e vós? E você? Quem dizes que eu sou? Ah, meu Deus do céu. Pedro, que representa a comunidade, o seu grupo de oração, esse retiro, repita comigo, fala assim, ó, tu és o Filho de Deus, vivo. Porém, essa expressão, irmão, significa um só dos Messias. O Messias davídico, irmão. O Messias de Daniel. Aquele que veio, irmão, para vencer, para guerrear, para mudar o governo, aleluia. É esse. Porém, ele entende que ele é o Messias, mas a conversa vai desenrolar. Mas esse terá que morrer, vai ter que pagar o preço, esse daí. Aí ele fala assim, não, Senhor, não, isso não pode acontecer, isso não dá, é muito forte para nós. Porque ele entendia que Jesus não poderia ser um servo sofredor, irmão. Não poderia ser esse que iria te arrancar todos os pecados da humanidade no madeiro da cruz. Por isso que precisamos ter entendimento, irmão. Precisamos saber que esse Messias davídico também é um Messias que paga o preço, irmão. Que vai caminhar, irmão, carregando todas as minhas dores e as suas dores até o alto do madeiro. Nós precisamos saber que é esse, irmão, que pede conversão para nós o tempo todo, irmão. Amém? Nós precisamos ter conhecimento das Sagradas Escrituras, irmão. E um conhecimento arrojado, o irmão acabou de falar aqui. A festa de Shavuot, de Pentecoste, amém? Tem peça, Rosh Hashanah, Hanukkah, aleluia. Tem muitas festas dentro do judaísmo que representam o quê, irmão? As principais festas nossas dentro do cristianismo e dentro da igreja católica. Mas muitas vezes eu venho com um encontro como esse e eu quero sair apenas com aquilo que me agrada, não aquilo que o texto está querendo mexer com minha vida, aleluia. Precisamos ter esse entendimento, irmão, de receber o alimento que é proposto para nós. E aqui é maravilhoso, irmão. Quando acontece esse diálogo, Pedro, irmão, glória a Deus, ele clama. Pedro, ele precisa ter ali a vida transformada, o entendimento transformado.
Pedro precisa, irmão, mudar a vida dele, a rota, mesmo não caindo, mesmo negando, ele é aquele que vai persistindo e tem um encontro com Jesus, aleluia, é aquele que será agora, irmão, essa pedra como foi pregada, é o primeiro papa da igreja, glória a Deus, ele tem, irmão, passa por um retiro, mesmo com frieza, entra no outro retiro, mesmo com frieza, entra em outro retiro, até ganhar o céu, aleluia, precisamos ter constância, amém, igreja? Amém. Precisamos ter muita constância de oração. Isso que é maravilhoso, irmão. Eu partilhava com alguns irmãos algumas experiências de missão. E isso edifica a gente, irmão. Porque às vezes a gente caminha e acaba duvidando. Eu estava num tempo, irmão, que eu já não estava acreditando mais em arrepio, acreditando mais em repouso no Espírito, já estava ficando meio esquisito. E aí o Senhor me levou, sabe para onde, irmão? Levou para Londrina. Dá uma glória a Deus. Primeira pregação do sábado, no momento da adoração, a menina começa a latir como um cachorro, fala misericórdia. Segundo dia, irmão, entra um homem desse tamanho, com turno até aqui, 2 alagadores, irmão, com um pentagrama e outro com um bode. Fala misericórdia. Quem é ministeriado sabe, irmão, essa experiência eu preciso trazer para vocês. Porque, irmão, esse Deus que nos chama à intimidade, nos orienta em todas as circunstâncias, irmão. E até em combate espirituais muito fortes. Pega a visão do discernimento, irmão. Além da catequese, da teologia, da exegese bíblica. Amém? O homem entrou. Se é nós carismáticos, já quer pôr a mão na cabeça, falou, vamos tirar o Satanás agora. Amém? Mas não foi isso que aconteceu, irmão. Reunimos em oração. Os irmãos com sabedoria, eu ali na escola da Ministério de Cura. Amém, irmão? Aqui, ó. Tem umas irmãs de mão aqui que é chapa quente. Amém, irmão? Os irmãos tiveram discernimento que vamos pedir para Deus para tirar esse menino daqui. Porque tem quase 300 ovelhas precisando do alimento. Irmão, ia manifestar, ia dar problema. Sabe qual foi a nossa oração, irmão? Senhor, essa alma precisa de Ti. Mas agora precisamos dar atenção para as 300 almas que estão lá, dentro do retiro. Essa batalha a gente enfrenta depois, Senhor. Prepara outro momento para essa alma vir até aqui, para que a gente possa cuidar dela. Amém, irmão? Quando nós desceu da oração, sabe o que aconteceu? O homem ficou lá mais 10 minutos, eu comecei a tremer, falei, não vai embora não, o negócio vai ficar doido para nós aqui. Só que na sequência, ele foi até a entrada da igreja, daqui a pouco ele foi embora. Quando a gente tem essa intimidade com a palavra, quando a gente tem essa intimidade, irmão, com as coisas de Deus, a linha tênue entre o céu e a terra fica mais curta. E a gente consegue ter, irmão, noção de verdadeiramente o que é as coisas do alto e as batalhas espirituais. Você não tem noção, irmão, do que é uma batalha espiritual, um retiro como esse. Amém? Nossa Senhora, João capítulo 2, bodas de Canaã, aleluia. Nossa Senhora, antes de qualquer milagre de Jesus, irmão, ela pede o quê? Fazei tudo o que Ele vos diz. Nossa Senhora confiava, amava o Senhor e nos ensina isso, irmão, mesmo diante de não ter nenhum milagre aparente. A nossa intercessão precisa ser notável, irmão. A nossa oração precisa mover o céu antes de qualquer arrepio, antes de qualquer milagre, antes de qualquer talha cheia. Amém? E como é que está a nossa oração, irmão? Realmente estamos entregando tudo para que a gente possa viver essa intimidade com Deus, reconhecer o verdadeiro Messias da nossa vida? Precisamos ter essa intimidade, irmão, glória a Deus, amém? Porque até pagão reconhece o Cristo. Vai dizer na palavra João capítulo 18, 33, Pilatos diz para Jesus, tu és o rei? Olha só, irmão. Está dizendo o quê? Tu és o ungido? Quem está falando é o quê, irmão? Aquele rei romano pagão falando, você é rei. Aí Jesus fala, tu diz que eu sou. Só que aqui, irmão, é maravilhoso. E serve de uma lição para nós. Muitas vezes nós queremos reinar nas coisas do mundo, amém, irmão? Nós queremos reinar com o melhor emprego, com o melhor carro, a melhor casa.
Queremos ter, irmão, status, querer ter um melhor grupo de oração, o grupo de oração com telão, com as lines, né, irmão? Ei, com sub o teclado, o violão, irmão, as pedaleiras, deixa tudo em volta, amém, irmão? A gente quer a perfeição daquilo que a carne fica puxando a gente dentro da nossa concupiscência. Mas aqui, irmão, o Senhor está dizendo para esse rei e diz para mim e para você: ei, o meu reino não é deste? Não é, irmão. Se você segue o verdadeiro Cristo aqui, não estamos falando nada das coisas da terra, mas sim das coisas do céu. Precisamos entender isso, irmão. Porque muitas vezes nós somos esse Pilatos que reconhece o Senhor como rei, mas não quer viver aquilo que ele propõe. Queremos caminhar com Cristo, aleluia, mas queremos muitas vezes fazer a nossa vontade. E não é assim que acontece. Amém, irmão? Eu preciso trazer isso para você. Me lembro quando eu estava internado na casa de recuperação, irmão, vim de uns negócios meio esquisitos aí, aleluia. Vim de longe, irmão. Vim. Escambada aí, irmão. Abuso sexual com 11 anos, tráfico de droga aos 16, mesmo torcida organizada. Primo do PCC, não estou nem aqui, não estou nem aí, irmão. E aí, irmão, feio o negócio, irmão. O negócio era feio, longe, pegando bituca de cigarro no chão, irmão. A minha casa era totalmente destruída. Mas não estou aqui para falar de mim, irmão. Eu estou dizendo que um dia eu estava sentado dentro de uma casa de recuperação. Chama no teclado aí, aleluia, glória a Deus, irmão. Eu estava sentado na casa de recuperação, mas eu não entendia que era Jesus, o Messias. Eu não sabia o que era isso aí, irmão. Não sabia, irmão. Mas ali existia um retiro como esse. E uma mulher muito conhecida, talvez até aqui para vocês, chamada Tia Zilda. Quem já ouviu falar da Tia Zilda? Guanás, lá de lá, irmão. Amém? Uma senhora que um monte de filho. Amém, irmão? Nunca vi tanto filho, cara. Ela entrou naquele Kairos, irmão. Eu estava sentado no último banco. Aleluia. Geralmente quem está no último banco, irmão, aí é santidade, vai ter livro sobre você. Amém, irmão? Vai, irmão. Amém? Estava sentado, irmão, ó, no último banco. E aí, irmão, sentado no último banco, mas nós era 32 internados, irmão. Quem é Jesus Cristo, o Filho do Homem, irmão? Esquece, irmão. Você é louco, eu estava longe demais, cristão. Demais. Ei, irmão, 12 anos de conversão com os padres de Sion, e você vai conhecer um deles hoje à noite. Amanhã você vai conhecer o meu formador, irmão. Desde que pegou no braço, irmão. Me pegaram no braço, irmão. Eu vim do fundo do poço, você não imagina, irmão. Marivan vai pregar para vocês amanhã. Sabe a minha alegria de pregar para vocês aqui, irmão? E eu falo com lágrima no olho. Agora o coração vai entrar, já não é mais teologia, amém? O Edivaldo prega aqui. O Leandro prega aqui. Eu já vi a pregação do Jackson, já ajudou o meu ministério, irmão. Eu estou, irmão, sendo feliz por estar pregando. Talvez a minha pregação não é a melhor, e tudo bem, irmão. Sabe, eu não sei brincar às vezes, eu não sei. Eu tenho esse jeito meio doido, sabe? Mas você não sabe a honra que é estar aqui, irmão. Porque lá atrás, eu estava, irmão, com a vida perdida, irmão. Sentado na casa de recuperação assim, ó. Dei trabalho. Depois vocês pegam meu testemunho de vida lá na Canção Nova, Alan Duarte. Amém, irmão? PHN. Perdido, irmão. Só com uma senhora chamada Tia Zilda. Sabe, irmão? Aquela senhora que dá medo quando elas vêm andando devagarinho assim, ó. Tem umas assim no grupo? Tem ou não tem? Aleluia. Ô, irmão. Ela pôs a mão na minha cabeça, irmão. Eu abaixei, eu falei, agora azedou o pé do frango. Caiu o negócio. Ô, irmão, eu comandava 2 biqueiras em Mauá. Passava muito dinheiro por mim. Perdi muitos, irmão. Em assalto e briga por droga, irmão. Você não tem noção. Levanta a mão aí, Oswaldo. Perto da casa daquele menino ali, me jogaram do barranco, meteram bala. Não era para mim estar aqui, irmão. Tráfico. E aí uma senhora simples, irmão, chegou numa alegria. Aquelas mulheres que quando rezava, batiam o pé assim, sabe, irmão? Tia Zilda era brava. Pôs a mão na minha cabeça e falou assim, filho. E eu falei, meu, ela errou, né? Eu não, mano. Filho. Eu falei, tia Zilda, é eu mesma? Você vai ser um pregador da palavra, filho.
Falei, não, tia Zilda, impossível, cara. Mamãe já foi me visitar na cadeia, meu pai já sofreu. Acabei com minha família. Você não tem noção que eu estar aqui. Eu já tinha tentado uma fuga dentro da casa de recuperação, irmão. E um carroceiro me trouxe de volta. Irmão, eu estava ali sem rumo. Só que Deus é esse que escolhe um povo de Israel e mesmo errado, tropicando, não entende direito a palavra, irmão. Às vezes não conhece muito bem, mas mesmo assim o Senhor insiste em você, amém? Meus irmãos, vou voltar à primeira palavra. Mesmo o seu ministério estando no caco, o Senhor insiste em você, irmão. Mesmo você não conhecendo a Bíblia, a Torá, irmão, os Salmos, mesmo você não conhecer, Deus insiste em você. Eu não sabia nada, irmão. Para quem achou bonito eu falar aqui hebraico, aramaico, falar dos textos com facilidade, irmão, eu não tinha essa noção, irmão. Mas existia uma tia Zilda que rezava. Você vai ser pregador. Tomei posse. Aí eu falei, eu vou colar com os irmãos aí, né, Riva? Sentei no fundo de uma livraria, irmão. Que é esse Jesus aí, cara? Meu primeiro batismo no Espírito Santo, irmão, foi dentro da casa de recuperação com a cara no barro, irmão. 40 minutos de repouso. Achava que eu tinha morrido, amém? Tive um encontro com Jesus, irmão. Eu estou falando isso porque tem uma moção e uma direção de voltar ao primeiro amor aqui dentro, sim ou não? Irmão, me levantei, comecei a querer as coisas de Deus, sede da palavra, irmão. A minha primeira pregação tinha 2 cadernos. No primeira folha eu só chorava, meu irmão. Não mudou muita coisa depois de 12 anos, né, irmão? E aí, sabe o que eu fiquei impressionado? Veio uma irmã do grupo e falou assim, que pregação, irmão. Eu falei, meu Deus, irmão, só chorei. Comecei a buscar as coisas de Deus. Comecei a pôr em prática, sabe? Perdoei o Daniel que abusou sexualmente de mim dentro da igreja. Perdoai 70 vezes. Ajudei o Lipão a ser internado. Peguei o Dudinha no colo e levei para internação. Ajudei o Tom, que ficou na casa comigo dentro do quarto 3, mesmo com o corpo cheio de gasolina, falando que ia se matar com o isqueiro na mão. Eu pulei dentro do carro, abri ali a porta do Uno, me misturei na gasolina com ele. Falei, você não vai embora não, irmão? Você não vai não, porque o evangelho que eu conheço fala para lutar por uma ovelha que está perdida. Não é só o texto pelo texto, irmão. Eu amo as Sagradas Escrituras, irmão, amo o Evangelho, o judaísmo, faço uma pós-graduação. Mas nada disso vai fazer sentido se eu não tiver, irmão, um coração entregue às coisas do alto. Lu, Ana, Judivan, Osvaldo, essas pessoas pegaram na minha mão, irmão. Sabe? Vambora, irmão. Vamos rezar, acredita. Mas já fez umas loucuras, né, irmão? Em nome de Jesus, aleluia. Eu fiquei feliz um dia que eu fui numa rádio. E quando eu falei da tia Zilda, ele falou, irmão, a gente conhece. Você sabe quem é a tia Zilda? Eu falei, eu lembro dela na casa. Mulher forte assim. Ela profetizou na vida do Frei Gilson que ele seria sacerdote. Eu falei, glória a Deus. Forte, né? Não é o Frei, não é o Alain, irmão. Não é nem a tia Zilda. É o Rei. É o Filho do homem a qual ela acredita e serve. Amém, irmão? Não é, irmão? O retiro é de aprofundamento, amém, irmão? Mas eu queria rezar por você, cara. Eu queria apresentar esse Filho do homem para você. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15... que ele conhece Jesus, irmão, porque a palavra ensina ele e mostrou que realmente ele é o Filho do homem. Porque muitas vezes nós estamos aqui e somos como os discípulos de Emaús. Sabe o que é isso, irmão? É você ter visto tudo, cura, milagre, prodígio. Mas naquela hora ali, irmão, você fala, não é o Deus que eu quero.
Esse Deus não, vou procurar uma cadeira mais macia para sentar, um telão mais bonito para entrar, uma roupa mais bonita para servir. E não é disso que a gente está falando, irmão. A gente está falando, sabe do quê? A gente está falando do Filho do Homem, que, irmão, tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Conhece a minha vida e a sua. Está sentado no trono, vai dizer Apocalipse, irmão. Está reinando por séculos dos séculos. Amém. Quem é o seu Deus, irmão, verdadeiro? Sabe por que a sua cadeira na sua paróquia precisa ser de madeira, irmão? Porque é lugar de sacrifício. Não pode, irmão, ser uma poltrona acolchoada como de cinema. E antigamente era mais inclinado para que você ficasse desconfortável dentro da igreja. Porque, irmão, é lugar de calvário, de sacrifício. Mas esse mesmo que sacrifica, ele é aquele que cura, faz milagres e prodígios. Dá uma glória a Deus. Amém. Posso falar desse Filho do Homem para você, sim ou não? Sim. Ah, Deus maravilhoso. Paulo teve um encontro com ele, eu e você também. Eu me lembro um dia, irmão, para finalizar, para a gente começar a orar. Casa de recuperação, um dia difícil. E o dia de domingo, irmã, qual é o seu nome? Levanta a mão. Você. Sabe o que o Senhor mostra para mim, irmã? As algemas foram quebradas. E eu vejo uma casa de pé a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Amém, irmão? Quem é esse Messias, irmão? Eu lembro que quando a gente começa a caminhar no grupo de oração, irmão, a gente começa a ganhar força na oração, né? Sabe, irmão? Domingo, dia de visita, é um dia difícil dentro da casa de recuperação. É o dia que você espera a mamãe entrar pela porta da frente. 32 internados e a realidade não era de muitos ali, irmão, receber a mãe. A gente estava todos reunidos, tinha um menino chamado Henrique, repita comigo, Henrique. O Henrique também não sabia que era o Filho do Homem, nem eu, nem ele direito. Mas eu já estava tentando caminhar, sabe? E eu lembro como se fosse hoje, irmão. Eu lembro como se fosse hoje. O Henrique chegou no freio, sabe? O homem vai ser meu freio hoje, amém, irmão? O Henrique chegou no freio e falou assim, 7 horas da manhã, irmão. O Henrique, ô freio, minha mãe vem hoje me visitar. Olha só, irmão. Minha mãe vem hoje. O Henrique, aquele irmão desse tamanho, falou assim, Cristão. O refrei falou para ele, não sei, a gente tentou ligar, a gente tentou fazer de tudo, mas não conseguimos um contato com a sua mãe, amém? Aquele menino, irmão, tem uma fé diferenciada. Parecia a fé de Judas Macabeu, da batalha, sabe? Diferente de nós, às vezes titubia na fé. Irmão, ele sentou no meio do jardim assim, ó. Um jardim lindo, a casa de recuperação, a chácara. 8 horas da manhã, irmão, aquele café da manhã, a coisa mais linda. Aquela coisa mais linda, irmão. Cheguei no Henrique e falei, Henrique, vem tomar um café com nós, amém? Não é todo dia que tem, irmão, dentro da casa de recuperação, a mortandela, o pão, o negócio é doido. Aleluia. Vem com nós. O Henrique estava sentado no meio do jardim, irmão, coisa mais linda. Sabe? Vem, irmão, tomar um café. O Henrique fez assim, irmão. Ô gordão, eu chamava de gordão, amém? Glória a Deus, não sei porquê, mas não chamava. Vai vendo, Flávio. Gordão, pode tomar um café com a sua mãe aí, cara. Eu vou esperar minha mãe chegar. Dá uma glória a Deus. Mas eu preciso mostrar para você como é que o Henrique orou, irmão. O Henrique orou assim. Vê se a tua oração está assim depois de alguns anos de caminhada. Vem. Ele fez assim, ó. O Frei mandou falar com você. Olha, gingado do irmão. Foi assim mesmo. Traz minha mãe. Olha, irmão, que oração. É ou não é? Porque a oração mais sincera do coração é aquela que alcança o reino de Deus, irmão. Às vezes você pode ter a maior eloquência, irmão. Saber falar hebraico, aramaico, grego. Mas se você não tem um coração entregue, irmão, não vai chegar. Meu Deus. O Henrique pediu, irmão. Pediu. Não sabia que era o Filho do Homem. Eu estava ali doido para saber quem era também.
Só sabia que ele tinha me tirado da droga, mas estava faltando alguma coisa. O Henrique estava lá, irmão. Meio-dia, aquele rango top, sabe, irmão, que nem aconteceu aqui no Retiro, sim ou não? Pergunta pro irmão, tava bom, moço, não tá, Cristão? Eita Deus, tem mais, irmão? Vamos. O Henrique sentado. O Henrique veio almoçar. Ô, irmão. Para quem já passou por cadeia, você não sabe o que é, irmão. Ver sua mãe entrar pela porta, sabe? Ver a sua família te visitar, irmão. Né, irmão? Vem almoçar, irmão. Você não tomou nem café, agora vem almoçar. O Henrique fala assim, ô gordão, almoça aí com sua mãe, cara. Tava lá a Neide, a minha esposa, tava meu pai e minha mãe. Sabe, irmão? Meu pai e minha mãe, paraibano simples, as irmãs conhecem. Gente fina, irmão, sabe? Simples. Falei, Henrique, vem, irmão. Irmão, pode almoçar que eu vou esperar minha mãe chegar. Aleluia! 1, 2, 3, 4, 5, irmão. Acabou aquele retiro. Sabe, irmão? Estou me despedindo dos meus pais. Com pouco conhecimento bíblico. Não sabia que era Metratron, quarta Esdra, primeiro Enoque. Amém? Eu não sabia, irmão, que era Isaías, Jeremias. Eu não sabia da Torá. Não conhecia a vida de Moisés, José do Egito. Eu não sabia de nada disso, irmão. Eu só sabia que um dia alguém segurou a minha mão, irmão, e me colocou para uma nova oportunidade dentro da casa de recuperação, amém? Foi lá, irmão, que quando acabou a visita, eu vi o Henrique caminhar de cabeça baixa, assim. Entrar dentro do quarto. Aquele grande homem põe a mão na cara e começa a chorar no quarto 3 na radial, irmão. Aquele homem chorava, cristão. Nessa hora, sabe de quem eu lembrei, irmão? Você vai lembrar daquelas pessoas que rezam de verdade. Lembrei da minha mãe, a dona Ursina, uma baixinha, que rezava com meu avô o Santo Terço pela minha conversão, amém? Cadê seu terço, irmão? Dá um glória a Deus aí, as mães que rezam, os pais que rezam. Aleluia. Tem Mariana aqui, é só eu. Ou é só eu? Aleluia. A mãe do Henrique não chegou, irmão. Falei, mãe, entra dentro da radial. Quarto 3, está um menino lá te esperando para um abraço. Aqui já não tem mais, irmão, literatura apocalíptica, não tem mais, irmão, a comunidade martiana, não tem mais, irmão, aquilo que às vezes a gente não compreende. Tem o que, irmão? Tem um coração entregue e entendimento do que Deus está fazendo. Olha só, irmão. Quando mamãe foi entrando para dentro do quarto, clínica masculina, os meninos, irmão, a mãe do gordão tá entrando, respeita. Não, virou um silêncio, sabe? Minha mãe entrou, chegou no segundo quarto, tinha um homem de bruço. Aqui, ó. Ele chorava, irmão, que dava arrepio, sabe? Mamãe encostou nas costas dele. Eu quero dizer para você, irmão, em nome de Jesus, que a Virgem Maria tá tocando, irmão, na sua alma e na sua vida, que essa palavra está trazendo para você, irmão, sede de busca na palavra, mas também está trazendo uma cura para a sua alma, aleluia? Aleluia. Mamãe tocou nas costas do Henrique. Quando mamãe tocou, ele abriu o olho. Os meninos que estavam junto com ele, tinha o do teclado, tinha o do violão, tinha o coordenador, tinha a coordenadora, nós estava tudo assim, ó. Meu Henrique não pode ir embora, sabe? Ele não vai suportar isso, irmão. Você não sabe o que é uma dor de um menino dentro da casa de recuperação, irmão, esperando a visita da mãe. E eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Um dos meninos que eu internei que mora no Zaira 2, o Lipão, já roubou comigo, cara. Você tem noção? Foi um dia diferente. Eu vou fechar do Henrique, presta bem atenção. Entrou uma saveira, irmão, dentro da casa, já estava ajudando o Frei, com um fogão, 3 pessoas dentro apertado. Eu fui acolher, o Frei não estava em casa, estava na missão. Desce uma mãe, um rapaz totalmente transtornado e o motorista. A mãe fala assim, ô filho, você é o dono da casa? Falei, não, irmã. Eu já sabia quem era. Ela falou assim, filho, só vou pedir uma coisa para você. Dá meu filho de volta, deixa ele internado aqui para ele voltar a ser
que eu sempre conheci ele. Esse fogão, 4 bocas, é da minha casa. Ela tirou o fogão de dentro da casa dela. Você está entendendo, irmão? Ela colocou, pode descer o fogão. Falou, não, espera. Dona Margarida, espera. O Lipão a gente vai cuidar dele. Nem que eu me vire a cesta básica, nós vamos ajudar. Pode voltar com o seu fogão, a gente vai lutar pela conversão desse menino. Aquela mãe estava entregando tudo para ver o filho dela de volta. Eu quero dizer para você, irmão, como eu sou Maria no roxo, que a mamãe do céu está fazendo de tudo no céu, irmão, para que você possa alcançar a graça que você tanto precisa, amém? Amém, irmã? Lipão entrou em recuperação. Caiu, voltou, caiu, voltou. Mas ainda tem uma mãe intercedendo por ele, amém? Volta. O Henrique está lá chorando, irmão. Já não tinha mais o que fazer. Sabe, irmão? Não tinha mais, irmão, o que fazer. Qual o nome desse irmão que está com a cabeça baixa aí? Levanta aí, cristão, em nome de Jesus. Levanta aí, irmão, pode levantar. Você me ajuda na pregação? Você, levanta. Você levanta, irmão. Você me lembra muito o Henrique, que ele era um galegão assim, sabe? Vem aqui, irmão, em nome de Jesus. Fica aqui, irmão. Vem. Minha mãe tocou no Henrique. Deu um abraço nele, sabe, irmão? Deu, cara. Mamãe pegou o Henrique e fez assim. Você não está sozinho, não? Ô, meu filho, minha mãe assim, aquelas paraibanas, sabe? Foi naquele momento, irmão, que da ponta da chácara, presta bem atenção, irmão, aleluia. Tem uma mulher de oração aqui, tem sim ou não? Glória a Deus. Fica de pé você, irmã. Pode ficar. Em nome de Jesus. Fica aí, irmã, só por discernimento também. Você está servindo é da cura, né, irmã? Levanta em nome de Jesus. Só para me ajudar. Gratidão, tá? Vai ali, irmã, do outro lado. Ali. Vou usar vocês. Glória a Deus. Eu tenho o maior respeito pela cura, amém, irmã? As irmãs estão piscando para mim assim, olha. Qual é o seu nome, irmão? Rafael. Rafael. O nosso medo é que o Henrique, naquele momento, não ia conhecer verdadeiramente quem era Deus, o Filho do Homem, o porquê que ele estava ali, porque aquilo estava acontecendo. Nosso medo de quem está internado, irmão, vivendo um PHN, é de: será que ele vai continuar? Quando minha mãe deu um abraço nele, 6:30 da noite, um dos meninos da ponta da chácara deu um grito e fez assim: ô Frei! Ô Frei! A mãe do Henrique chegou! Você tem uma mãe incansável, irmão. Você tem uma mamãe no céu, cristão, que incansavelmente ela te procura e te busca. Foi naquela hora que eu vi aquele homem grande correr pegando o cavaco do chão. Estende as mãos assim, mano. Isso. Aquela senhora colocou um saquinho no chão. Abriu as mãos e deu um grito assim: ô filho, fazia 1 ano e 8 meses que a mãe não via você. 1 ano e 8 meses. Só que ela disse uma palavra que até hoje mexe comigo, irmão. Só que a mãe nunca esqueceu de você. A Virgem Maria é assim, irmão. Você lembra para quem que o Henrique pediu oração, sim ou não? Eu vi, irmão, aquele menino correr para os braços da mãe dele. E foi um dos abraços mais lindos que eu vi na vida. Talvez eu vim para um retiro de cura, irmão, para pregar para você.
Esse abraço que a irmã vai te dar é um abraço mariano que está colocando você, Rafael, de pé em sua casa. Recebe o abraço. Recebe esse abraço em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Naquele dia eu entendi o porquê vale a vida, irmão, a me entregar o chamado que a tia Zilda profetizou. Eu tenho contato com a Bíblia quase todos os dias, irmão. A gente forma pregador, a gente prega dentro e fora do estado de São Paulo. Mas o que move o meu coração foi as maravilhas que o Senhor fez na minha vida quando eu nem entendia Ele. Mas eu dei a oportunidade de ter, irmão, a consciência, uma metanoia, uma transformação. E esse abraço, irmão, vai para cada um de vocês. Por isso eu vou pedir um favor. Se você tem um amigo de caminhada que está com você, que ama a palavra, que eu vou voltar do começo, talvez está um caco, irmão. Mas mesmo desse jeito, você vai servir, irmão, para poder sarar a ferida desse irmão que está aí, para aliviar essa ferida. Por isso eu vou pedir, irmão, escolhe alguém para rezar com você, 2 em 2. Escolhe alguém. Vai, sai do teu lugar, você está aqui, está perto ou está longe. Mas você vai falar para ele, irmão, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão da Virgem Maria, pelo Filho do Homem, por Deus moldado, pelo Verbo encarnado, pela palavra pregada. Alivia, através da oração, a dor desse irmão. Alivia esse ministério, irmão. Alivia. Seja um caco nesse Jó. Alivia. Alivia. Alivia um pouco o peso, a saudade, a angústia, o luto. Alivia um pouco, irmão. Alivia um pouco, irmão. Porque a Virgem Maria entrou no quarto da sua vida agora e está tocando aonde você não quer que às vezes nem seja tocado, mas ela está aqui. São Miguel Arcanjo, ó Virgem Maria, Rainha da Paz, passeia no meio de nós. Ora, 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 ora. Agora faz sentido. Deus maravilhoso e poderoso. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Deixa a lágrima cair, irmão. Deixa o coração pular. Mas receba a graça as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana. Levanta os ministérios, levanta essa comunidade, levanta esse homem, essa mulher. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Receba o poder, a glória e a cura. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Acredita, é por essa alma. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite Canta, igreja. que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Irmão, nós temos a graça de receber agora o nosso sacerdote. Fica em oração, irmão, fica em oração. É difícil seguir este momento, entrar aqui. Me sinto fora de lugar, mas faço uma bênção bem simples sobre vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus, agradecemos este retiro e agradeço o fato de poder ter sido instrumento do teu perdão e conciliação pelos teus fiéis aqui. Tu estás fazendo grandes obras no meio de nós, reconciliando o teu povo, trazendo ao coração dos teus filhos e filhas a tua presença, a paz, fortalecendo a tua igreja através de nós. Pedimos, Senhor, a tua luz sobre cada uma delas, dos teus filhos e filhas aqui, que possam ouvir a tua palavra e estreitar cada vez mais o teu coração ao lado do coração deles. E a bênção e pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desce sobre vocês e permanece para sempre. Amém. Amém. Bom retiro. Eu só queria dizer para vocês assim, eu fiquei ali organizando para que as pessoas pudessem continuar aqui e fazer a confissão. Eu não sei quantos eles atendeu antes de eu começar a marcar, mas quando comecei a marcar, eu marquei 14 pessoas na lista. O padre se comprometeu a ficar aqui até às 15 horas. São 17h30. Glória a Deus. Aí, quando estava terminando a lista dos 14, mais 4 vieram pedir. Aí eu falei, infelizmente, eu já estava negando. Falei, não dá. O padre era até às 15, né? Então, aí, qual é a minha função, né? Perguntar. O padre teria possibilidade de atender mais 4 pessoas. E a resposta dele foi assim:
eu faço o meu esforço para que os irmãos tenham a reconciliação com o Senhor. Padre celular. Jesus que fala através do celular. Ele fez o seu serviço. Né? Padre celular. E um celular bem velhinho, hein? Vamos rezar uma Ave Maria pelo sacerdote. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E vai colocar em oração, quem sabe amanhã ele volta. Aquilo que parecia impossível, Filho do homem, aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Segura-me. Irmão, eu só preciso entregar para Deus uma emoção que está no meu coração, amém? 3 cadeiras aqui na frente, irmão. Me arruma aí, 3 cadeiras. Põe 3 cadeiras aqui. Isso, já tem uma, mais 2. Só mais uma. Isso, 3, amém? Você, senta ali, irmão. Receba! Você, irmão, que está com a mão juntinha. Você, homem, vem cá. Isso. Louvado seja Deus. receba também. Tem um profeta de azul ali, ó. Chama esse irmão. Você aí mesmo, golinha, coisa. Vem cá. Você. De azul aí, irmão. Eita Deus, amém. Receba também, aleluia. Pode sentar, irmão. Eu falava de Abuia, o rabino, um homem que carregou um mistério, que foi separado dentro de casa, irmão, porque não entenderam o chamado dele. O Senhor me provocava em oração aqui. Abuia não viu Jesus na terra, irmão. Só que ele viu Jesus na glória. Eu estava certo. Eu quero, irmão, profetizar sobre a vida de vocês 3. O Senhor não errou em vocês. Aleluia. Não errou no teu ministério, no teu chamado, não errou na sua vida, irmão. E se a lágrima está descendo, irmão, e se a dificuldade veio, eu quero dizer, irmão, que o Senhor é aquele, o Filho do homem, de Isaías, conversão. O Senhor, o Filho do homem, é aquele de Davi, de Daniel. Ele vai batalhar por você, irmão. Glória a Deus. Ele vai enfrentar todas as batalhas da sua vida, irmão. Ele vê, ele viu e ele conhece. Ele está na frente de todas as coisas. Eu vejo como os macabeus se levantaram, vocês vão se levantar dessas cadeiras assim. E eu quero dizer para você, irmão, que o Messias é o servo sofredor. Aleluia. Que carregou, irmão, o meu pecado e o seu no madeiro. Por isso nós vamos rezar por vocês, irmão, para que vocês levantem, irmão, para serem realmente aquilo que Deus sonhou na vida de vocês. Comunidade, me ajuda a rezar por ele, vem mais perto. Aquilo que parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, levanta, Senhor! aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, Canta com fé, aleluia! É puro alma! aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Amém, igreja? Aleluia. Pode aplaudir em nome de Jesus. Faz barulho aí, igreja! Glória a Deus! Deus seja louvado pela sua vida, irmão. Pela sua casa e a sua família. Continuo com vocês sentado no meu banco ali para beber da graça que está acontecendo com poder nesse lugar.